Fala galera, sejam bem-vindos ao WSPcast, o podcast da WSP. Eu sou o Diego Rodrigues e ao longo dessa jornada estarei entrevistando pessoas que tiveram suas vidas transformadas através das vendas e hoje são inspirações aí para muita gente. E hoje estamos aqui com o Ian Salvador, um cara que vem de uma realidade dura, que teve sua vida realmente transformada, mas eu não vou dar spoiler, vou deixar para ele contar essa história para vocês. Tudo bem, Ian? Seja bem-vindo. Tudo bem, meu líder? Como que você tá? Um prazer estar aqui. Boa tarde, Universo da WSP, Universo das Vendas. É um prazer enorme a gente contar um pouquinho da nossa história, daquilo que a venda já proporcionou nas nossas vidas. Legal. Ian, cara, é um prazer imenso estar aqui entrevistando você. Você que entrou na WSP dentro do meu time, né? Você foi formado dentro do time dos monstros. Depois a galera vai entender um pouco mais como isso aconteceu. Mas eu te conheço, a galera não te conhece. Então eu quero começar aqui falando um pouco da sua infância. Como era a sua vida antes da matrícula? Como foi sua vida desde a sua infância? Meu nome é Ian Salvador, eu tenho 31 anos, acabei de completar agora em abril, dia 2. Eu vim de uma realidade, naquela realidade que a gente conhece ali no Rio de Janeiro, não é muito clichê, né? Mas realmente é uma realidade muito difícil. Morava na favela chamada Chapéu Mangueira e Babilônia. Minha mãe morava na Chapéu Mangueira, meu pai na Babilônia. E eu cresci ali, tenho 3 irmãos, tenho 2 irmãos, Diego e Paulo Henrique, tenho uma irmã Maria Eduarda, minha mãe já é falecida, meu pai está vivo, e eu cresci ali desde os 27 anos, aquela realidade que a gente conhece um pouco, que passa na televisão do Rio de Janeiro, né, sobre o Rio de Janeiro, é bem aquilo mesmo. Ian, e como era morar na favela? Você enfrentava dificuldades financeiras? Como foi crescer dentro desse ambiente? A gente não tem escolha, né? Da família que a gente veio, da família que a gente vem, do lugar onde a gente nasceu. Eu tinha um amigo meu, que ele já é falecido, e ele falava que lá era literalmente uma cadeia sem grade, né? O padrão mental, as dificuldades... É coisa que você só consegue enxergar depois que você sai, né? Depois que você tem acesso a outros ambientes, você consegue ver que aquilo não é normal. Então é uma realidade bem difícil. Vários amigos meus perdidos para o tráfico, primos meus que já morreram no tráfico, né? Pessoas que moravam na mesma casa que eu. E tem a foto minha de infância, que tá eu e tem mais uns 6 amigos, e só eu e mais um amigo que tá vivo. O resto tá tudo já partiu, né? Pela vida do crime. Então é isso, é que você vê... acesso ao tráfico, acesso às drogas, acesso a tantas coisas de ruins que tem ali, né? Então ali está concentrado realmente uma matriz mental bem difícil mesmo. E essa matriz mental que você diz, essa prisão mental, ela te impedia de acreditar que você poderia ter uma vida melhor, de atingir novos patamares, de realmente mudar a sua situação? É porque tudo é o estímulo, né? Então quando você tem aquele estímulo ali todo dia, você acha que aquilo é de fato o mundo, né? Tu acha que aquilo de fato é a realidade, né? Então, tu nascer ali, crescer ali, já ver as pessoas mais velhas ali, tu fala, cara, eu não tenho o que fazer. Por mais que tu estude, tu faça ali uma coisa ou outra, é bem difícil você sair, sabe? Então, eu creio que é muito difícil realmente, né? Mas esse padrão mental que tem ali, que existe ali, é um padrão de vitimista, sabe? As pessoas ali, elas estão dependentes do governo, estão dependentes até do tráfico mesmo, né? Às vezes o tráfico, ele dá geladeira, televisão, dá cesta básica, entendeu? Então as pessoas ali ficam esperando alguma coisa do além para mudar a vida dela. E ela fica naquele ciclo ali para sempre. Então esse é um padrão mental que existe ali dentro, né? De pessoas trabalhadoras. Tem muitas pessoas trabalhadoras lá, honestas, né? Pessoas que dão duro para trabalhar, para criar seus filhos, mas é essa realidade um pouco, né? Aquela de vitimista, sabe? Eu não entendo porque hoje eu não consigo compreender que uma pessoa trabalha o mês todo para ganhar um salário mínimo às vezes, sendo que tem inúmeras oportunidades, mas só através depois de eu enxergar outras coisas diferentes, me permitir. Então esse padrão mental, ele está enraizado dentro da favela. O Bolsonaro vai mudar minha vida, o Lula, o terceiro comando lá no Rio de Janeiro, né, o comando vermelho. Então, às vezes até a religião também, a pessoa acredita muito que Deus vai, sei lá, fazer alguma coisa. Obviamente que eu também sou cristão, então também acredito em Deus, né? Mas é um padrão de sobrevivência, realmente. É muito, muito difícil de você sair trabalhando, você sair para o trabalho 8 horas da manhã e a polícia entrar na favela e dar tiro, né? Eu já perdi amigos, pessoas queridas que tomaram um tiro, crianças sendo baleadas, então isso é muito difícil. Tu cresce, conforme você vê aquilo todo dia, tu acha que aquilo é normal, né? Tu acha que aquilo é a realidade da vida, né? E só quando você sai, você se permite conhecer outros ambientes, você vê que, cara,
Como que a pessoa consegue aceitar isso, né? Como que eu aceitei isso por muito tempo na minha vida? Então, quando você tem muito esse estímulo todo dia, tu acha que isso é normal. E dentro das pessoas que você conheceu, seus familiares, as pessoas no qual você conviveu, teve alguém que enxergou de forma diferente, conseguiu sair dessa situação? Sim, sim, claro. Tem muitos cases de sucesso na comunidade, né? Tem muitas pessoas também que lutam para sair, para realmente romper, né? Pessoas que acreditam que o futebol vai ajudar isso, música. Então, tenho pessoas na minha família, assim, meus primos hoje moram nos Estados Unidos, né? Então, a minha favela ela é um pouco mais privilegiada, porque como eu morava na Zona Sul, acaba que a Zona Sul ela é mais privilegiada porque tinha contato com pessoas meio que playboys, que a gente chama lá na favela, né? Então, às vezes a gente tem esse contato com pessoas que estudam, pessoas que estão ali, né? Trilhando outro caminho também, a gente consegue enxergar diferente de uma comunidade do interior do Rio de Janeiro, que o tráfico realmente é predominante, né? Então, onde eu morava ali não era muito difícil por causa disso. Então, eu tinha contato com o playboy, eu não gostava de ficar na favela, eu gostava de ficar sempre na rua, né? Contato com outras pessoas. Aí a pessoa fala, tem que estudar, cara, por que você não estuda? Por que você não cresce, né? Por que você só fica fazendo isso? Então, ali tinha essa diferença, pelo menos, de a gente ter esse contato, de ter esse acesso a outras pessoas, ou uma outra mentalidade, sabe? E Ian, você já falou aí pra galera, né? Dentro da sua jornada, você acabou perdendo a sua mãe. Eu conheço bem a história, galera, porque o Ian é do meu time. O Ian entrou na WSP através da minha equipe e foi formado ali debaixo da minha liderança. Então a gente tem uma relação muito próxima aqui, conheço muito bem a história dele, mas eu quero explorar um pouquinho para vocês conhecerem, porque eu sei que a perda da mãe dele foi um dos momentos mais difíceis da jornada dele. Então, Ian, como isso aconteceu? Quando aconteceu? Então, minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha 6 anos de idade, né? Juntamente, minha irmã já era nascida também, minha irmã tinha uns 2 anos de idade, 2 para 1 ano. E se separaram, meu pai saiu de casa, minha mãe foi trabalhar, né? E 4 crianças dentro de casa, minha mãe tendo que dar conta, né? Minha mãe era cabeleireira, ela trabalhava, normalmente saía de casa às 6 horas da manhã, a gente estava indo para a escola e ela chegava, a gente já estava dormindo, né? Ela chegava ali umas 11, meia-noite. Então minha mãe saiu de casa muito cedo para trabalhar. Ela não deixou nunca faltar assim nada pra gente de arroz, feijão, ela supriu as coisas básicas ali da nossa casa. Então minha mãe é o exemplo de guerreira, sabe? De nunca ter dado desculpa, né? Ela poderia dar todas as desculpas. Minha mãe nunca foi uma pessoa de ficar no bar, bebendo, né? Minha mãe sempre ficava em casa, sempre respeitava a gente. Então minha mãe é o meu exemplo de herói, né? De minha heroína, né? E a gente cresceu ali com ela, minha mãe trabalhando, ela não tinha como dar o suporte maternal, porque a forma de linguagem dela de dar amor era ela trabalhar para sustentar a gente, né? E ela deu tudo pra gente que ela poderia. Ela entregou a vida dela toda, né? Depois que ela se separou do meu pai, ela saiu de casa para trabalhar pela gente, né? Então isso foi um exemplo de garra, de persistência, de não dar desculpa, né? De fazer o possível, entendeu? Então, perder a minha mãe da forma como eu perdi, eu não esperava. Eu não esperava perder minha mãe, né? Eu tava em casa, eu não tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe também, porque a minha mãe era depressiva, minha mãe tinha depressão. Minha mãe, se você ter ideia, minha mãe viu o pai dela, ela tinha uns 7, 8 anos de idade, ela viu o pai dela tomar veneno na frente dela, né? E o pai dela faleceu na frente dela e a mãe dela, né, que era minha avó, falava, deixa esse cara morrer. Então minha mãe carregava muitos traumas e mesmo assim ela não desistia da vida, mas ela tinha depressão, ela era oprimida, ela não se valorizava muito. Então eu sempre questionei muito por que minha mãe vivia daquela forma, né? Por que ela não se permitiu, né? Não se permitia mudar isso. Então ver minha mãe sofrer me fazia sofrer demais também. Então eu cresci ali, minha mãe trabalhando com a gente, minha mãe criou a gente. Foi uma história muito bonita. Antes da minha mãe falecer, uns 8 meses antes, eu comecei a fazer terapia, porque eu queria ter um relacionamento bom com a minha mãe. E aí eu lembro que eu falei com ela, falei, mãe, eu não quero nada que a senhora possa fazer de comida, de arroz, de feijão. Eu quero só que a senhora dê um abraço, né? A gente conversa, a gente fale. Porque ela sempre ficava nessa correria de tá faltando isso, tá faltando aquilo, tem que comprar arroz, tem que comprar feijão, né? Essas preocupações. E então ela não conseguiu dar muito amor assim, nesse sentido, né? A gente cresceu ali. Mas o amor que ela pôde dar foi criar nós, não deixar faltar nada através do exemplo, né? Então, quando minha mãe ela teve um infarto, eu estava trabalhando em casa, estava no meu quarto, estava na parte de cima do quarto.
Era 1h da tarde, assim, mais ou menos. Não vou me recordar do dia, acho que foi dia 8 de agosto, se não me engano. E aí, ela foi no meu quarto, eu lembro como se fosse hoje, 2 semanas antes, a minha mãe nunca tinha me pedido perdão pra nada. Só que como eu tava no meu relacionamento com ela parece que fez uma coisa, ela subiu no quarto e me pediu perdão. Aí a gente ficou conversando, né, coisa boa, mas depois de 2 semanas ela teve esse infarto. E aí eu falei, eu tava numa ligação, né, tava já trabalhando na WSP, já tinha pedido demissão do meu trabalho pra focar nas vendas. E eu falei, calma mãe, que eu tô descendo pra falar com a senhora. Quando eu cheguei no quarto, a minha mãe tava infartando. Ela tava com o olho tremendo, ela já não tava mais falando nada, ela tava sem ar, sabe? E como eu só tinha eu em casa, eu peguei minha mãe, cara, desci, peguei ela no colo, desci nas escadas lá, e era 1h da tarde, tava o fluxo muito alto de pessoas entrando e saindo da favela. Entramos no carro de polícia, a gente foi pro hospital. Quando a gente vai pro hospital, a minha mãe tá tranquila, ela volta em si, porque depois que ela fez o exame, deu um aneurisma cerebral. A veia do cérebro dela estourou, então sangue, né? Meio que deu curto no cérebro dela. Mas ela, no primeiro, ela ficou bem, ela ficou calma, ela tava falando, ouvindo, só que a médica foi e falou pra gente, a mãe de vocês, ela teve um estado grave. E aí eu lembro que ela internou numa sala vermelha. Quando ela é interna, ela entra ela vai pra sala vermelha, que chama lá no Miguel Couto, né? Ela olha as pessoas à volta dela, pessoas mais pra lá do que pra cá, né? As pessoas bem ruins mesmo, né? E ela entra em desespero. Eu lembro que eu tava com ela, meus irmãos estavam no trabalho, ela me tira daqui, eu não sou daqui, o que eu tô fazendo aqui e tal. E aí ela teve o segundo aneurisma cerebral, acredito que foi muito emocional, né? Por ver aquele estado dela. E aí depois eu nunca mais tive o contato com a minha mãe, depois de 2 semanas ela faleceu, ela veio a falecer, né? Então a gente ficou naquela ali uns 2 semanas só aguardando a notícia, então foi bem desafiador mesmo. E o que mudou pra você depois disso, Ian? O que mudou pra mim foi meio que caiu a ficha dos meus olhos de que eu não tinha mais a pessoa que me protegia, né? Minha mãe era meio que minha proteção ali. E quando eu vi a minha mãe naquela situação, ela sempre forte, ela nunca cedeu pra nada, né? E vendo ela vulnerável naquela situação, eu falei, cara, uma hora eu vou morrer também, né? Mas o que mudou foi mais a questão da responsabilidade, que eu tenho uma irmã mais nova também, eu tenho outro irmão mais novo também, e o meu irmão mais velho, ele já tem a família dele, então eu falei, cara, eu preciso ser exemplo para os meus irmãos, né? Porque eu era a pessoa mais lúcida nesse processo com a minha mãe. Então o que mudou foi que eu fiz um combinado com a minha mãe que eu iria mudar minha vida. Que eu iria sair daquele lugar, que eu iria fazer valer a pena a plataforma, que eu já estava na plataforma, mas eu não estava levando muito a sério. Ver minha mãe naquela situação e eu não poder pagar um plano de saúde para ela, sabe? De ver aquele estado dela, de ficar na maca, sem colchão. Aquilo falou, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso ser responsável, sabe? Eu preciso não ser mais o filho, mas ser uma pessoa que seja homem, sabe? E aí você sentiu ali que você precisava encontrar um caminho. Você já estava na plataforma, mas a gente já vai falar disso. Vamos voltar um pouquinho. Você falou que pediu demissão, você trabalhava. O que você fazia lá na comunidade? Então, quando eu conheci o projeto do Flávio, né? Eu segui o Flávio, eu comecei a seguir a ele, eu absorvi os conteúdos dele, né? E aí ele anunciou que iria fazer a plataforma de vendas. Eu trabalhava de mototáxi nessa época. E eu lembro que eu era muito disciplinado com hora. Eu sempre trabalhei certinho minha hora, né? Só que o projeto era na hora que eu estaria trabalhando, tipo horário nobre do meu trabalho lá, né? E eu falei, cara, e agora? Eu vou ou não vou, né? Eu falei, não vou. É o Flávio, então vou ver como que funciona. Aí apresentou, eu enxerguei o projeto e falei, cara, eu quero fazer parte, né? E aí então eu tava trabalhando de mototáxi. Mototáxi na favela, quando uma pessoa chega no pé da ladeira e ela tem compras, ela não quer subir a ladeira, ela pega a moto e leva pra dentro da favela, sabe? E eu ganhava R$2,50 a subida. Cada subida era R$2,50 e pra fora as corridas também. Então eu conheci a matrícula, eu conheci a venda através do Flávio, foi dessa forma, sabe? E você ganhava R$2,50 a cada subida que você fazia de moto. E no mês você tirava quanto, mais ou menos? Eu tinha eu tirava uns 3.500, mais tirando os meus gastos, né? Porque tinha que pagar propina. Tinha que pagar propina. A gente pagava R$70 por semana pro tráfico, pra gente trabalhar. Tirando os gastos de gasolina e tal, ficava uns 2.000 pra mim, assim, livre, sabe? Juntando tudo. Eu tirava uns 1.500 de gasto do mês e ficava uns 2.000 líquido pra mim. E aí você, naquele momento ali, ganhando R$2.000 por mês, como você enxergava a sua vida? Você tinha uma perspectiva de futuro? O que você pensava em fazer alguma coisa diferente? Isso ainda antes da WSP?
tava literalmente perdido. Eu não sabia o que ia fazer. Eu não queria estudar, eu não queria fazer faculdade. Eu tava ali vivendo daquela forma de automática, né? Você tá ali, então eu não gostava de ser mandado por ninguém. Então eu falei, então eu vou trabalhar no táxi, que eu trabalho pra mim mesmo. Aí eu comprei uma moto, eu falei, eu vou ficar rodando aqui, né? Aqui eu faço meu horário, aqui eu faço quanto eu quiser, né? Só depende do meu esforço, né? Então isso me ajudou muito na WSP também. Então eu não tinha perspectiva, né? Longe, assim, lá no meu inconsciente, eu pensava talvez ir para os Estados Unidos, que eu tenho meus primos lá, já tem 9 anos. Então, lá no meu inconsciente eu pensava em ir, mas acesso ao visto, enfim, isso era algo, tipo assim, bem longe. Na hora mesmo, não estava pensando em nada, assim, de crescimento, de nada. E aí, como você acabou de falar, você viu ali o post do Flávio, assistiu a apresentação ali do processo seletivo e depois acabou se inscrevendo, entrou, como que foi o seu processo? Então, era o processo, né? Eu lembro que na última fase do processo era mandar um vídeo por que você tem que ser aceito, né? E eu lembro que eu era muito tímido e eu não gravei o vídeo. Eu não gravei o vídeo, deixei pra lá, né? E aí você não foi aprovada? Não. Aí eu não gravei o vídeo na etapa, mas eu comecei a seguir você. Eu comecei a seguir você no Instagram, né? E aí eu vi que você tinha um resultado, eu vi, e aí entrei pelo teu link mesmo de equipe, que não precisa de mandar o vídeo. Aí eu entrei, aí ficava assistindo as aulas, aquela coisa mais devagar, sabe? Não foi muito impacto igual você que entrou na primeira semana fez 24 vendas, não. Foi mais, foi aos poucos, né? Essa mentalidade. E quando que foi o momento de virada que você falou, cara, vou me dedicar a isso daqui, eu vou fazer isso aqui acontecer pra mim? Teve alguns momentos meu de virada, mas o maior momento de virada foi ver as histórias das pessoas. Eu vi a história da Tayana. Eu me identificava muito com a história da Tayana, que vendia docinho. Ela era também da favela de Salvador. E eu via que ela... Eu falei, cara, se ela consegue, eu também consigo, né? Então o momento de virada de chave mesmo foi quando eu saí. Quando eu saí do Rio de Janeiro para ir para Sorocaba. Quando eu tinha acabado de perder minha mãe, eu fiz o combinado com ela. Mas o meu processo ele foi lento, sabe? Não teve assim um processo de rápido estalo. Foi inserido mentalmente aos poucos, sabe? E você já tinha tido alguma experiência com vendas antes? Não, eu achava que vendedor era pessoa quebrada, porque eu via minha mãe cobrando meu pai era um vendedor também, né? E eu via minha mãe cobrando coisas básicas do meu pai quando eu era pequeno. E meu pai não trazia ou trazia faltando, sempre ali no limite. Eu falava, cara, quem é vendedor é que deu errado na vida, né? Quem passa dificuldade. Então, eu repelia vendas. Então, vendedor não faz sentido, entendeu? É quem tá quebrado. Então, eu cresci com essa crença, né? Mas, obviamente, o Flávio fazendo um post, chamando, eu falei, cara, é o Flávio, né? Então, nunca havia vendido uma bala. Só o meu tempo mesmo, só minhas horas. E como foi esse processo de mudança da mentalidade? Porque até então você tinha uma referência ruim de vendedor, que era o seu pai, que você acabou de falar. E aí você viu o Flávio chamando para um processo de treinamento de vendas. Acabou não entrando, não mandou o vídeo. Não mandei o vídeo. Foi acompanhando, foi vendo as pessoas ali ter resultado, Sim. foi vendo as pessoas ali avançando. Sim. E aí falou, cara, eu preciso entrar nisso daqui. Quando que você mudou essa percepção sobre o vendedor? Eu comecei a me questionar como que uma pessoa trabalha o mês todo para ganhar certo aquele valor, sabe? Eu comecei eu comecei a me questionar mesmo. Eu falei, cara, eu fiz conta, né? Eu lembro que eu tava no mototáxi, eu falei, tô ganhando 2 mil aqui. Mas aí eu fiz conta, eu falei, mas se eu comprar umas garrafas d'água para vender no sinal, será que eu não vou ganhar mais? Né? Será que eu não vou trabalhar a mesma coisa e não vou ganhar mais? Então eu fui começando a me questionar mesmo, a minha crença da forma como eu penso, sabe? Mas foi exemplos mesmo dentro da plataforma, vendo vídeos de matrícula, né? Eu assistia todo dia a Ana Camila, né? A Letícia, assistia o Lindstrom, você, Tayana. Eu falava, cara, se dá certo para eles também vai dar certo para mim, né? Eu tenho muito isso claro na minha mente. Se dá certo para alguém, vai dar certo para mim também. Então eu modelei isso porque eu sou cristão, né? E eu tenho um líder espiritual que é o Daniel. E eu lembro que quando eu me converti, ele me ajudou. E eu falei que, cara, ele não tem escolaridade, ele tem um ensino fundamental, mas ele tem oratória, ele prega, ele fala em público. E eu falei, cara, eu quero ser igual ao meu líder. Eu lembro que eu treinava para ser igual a ele. E eu consegui pregar, eu consegui me desenvolver também nessa fala, igual ele, repetindo igual a mesma coisa que ele faz. E eu trouxe isso para mim, eu falei, se eu repetir coisa que outras pessoas fazem também, não tem como dar errado. Então vai dar certo para mim também. Então eu comecei a me inserir nesse ambiente, né, de buscar liderança, de pedir ajuda. E como que foi sua primeira venda, cara?
Minha primeira venda, eu estava no Palácio Guanabara. Depois eu migrei, eu saí do mototáxi, né? Eu saí do mototáxi porque era um ambiente muito, muito pesado. Era ex-traficantes, tinha conversas não muito boas, tráfico, pornografia, enfim, tudo que há de mais sujo, né? E eu falei, cara, esse ambiente não faz sentido. Eu prefiro ficar sem dinheiro do que ficar aqui. Eu prefiro ficar na praia o dia todo do que ficar aqui e eu, no futuro, ser igual a essas pessoas. Eu não quero, né? Aí eu saí. Eu lembro que eu conheci um cara, né? Ele estava sendo secretário de saúde no Rio de Janeiro. E ele conheceu eu e meus irmãos, ele colocou a gente para trabalhar, ele nomeou a gente para trabalhar eu trabalhava de Uber, eu dirigia para políticos. Então eu começava a trabalhar ali 9 horas, eu entrava e eu ia até umas 11 horas da noite. E aí eu lembro que eu peguei a lista da minha ex-namorada, ela me passou uma lista, e entre uma agenda e outra, e ela me passou uns 30 contatos lá e eu matriculei a melhor amiga dela. E aí eu lembro que eu ganhei R$150 nessa venda, na época, a comissão, né? E quando eu fiz a primeira venda, foi muito louco, eu falei, cara, eu tô rico, que eu fiz conta. Eu falei, pô, se eu fizer 10 dessa, dá 6 mil no mês. Eu falei, cara, por que eu tô trabalhando aqui? Eu ganhava 2.700. Ganhava 3 mil, com o desconto dava 2.700. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu vou sair. Eu fui conversar com o rapaz lá que tinha me colocado. Eu falei, cara, muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Sou muito grato, né? Mas eu conheci um projeto incrível e eu quero me dedicar 100%. Porque eu não conseguia, por causa do meu trabalho, ele me atrapalhava. Eu achava até que o meu trabalho também me atrapalhava. Porque eu acabei minha primeira venda foi dentro do carro, né? Mas eu queria me dedicar mais. O poder da primeira venda é incrível. A gente nunca pode perder essa primeira venda, né? A transação. Eu falei, cara, eu quero fazer tudo isso aqui pra sempre, né? Aí eu fui pedir demissão. Deixei a porta aberta, falei, se eu precisar eu volto. Ele, não, mas como que é o... Eu falei, eu não falei nada pra ele, né? Eu falei, não, conheci um projeto incrível, muito obrigado pela oportunidade. Eu peguei e saí pra me dedicar mais tempo, né? E aí eu lembro que nesse período eu fiquei trabalhando de guardião de piscina. Eu trabalhava terça, quinta, sábado e domingo, de 9 horas da manhã, 5 horas da tarde, tomando conta de piscina. Só que nessa piscina não ia ninguém. E o que eu fazia? Eu ligava enquanto não ia ninguém. E então, esse trabalho eu ganhava R$880, que era o básico para mim comer. Porque eu falei, eu não preciso de luxo agora, não quero roupa, não quero nada, eu quero me sustentar, pelo menos a minha comida, enquanto eu dou certo no projeto, enquanto eu faço o projeto vingar, né? Então eu comecei a conciliar com esse trabalho que eu tinha ali, que eu dava para fazer as ligações. Mas aí, você teve alguma dificuldade no início, depois das primeiras vendas ali? Como que foi? Já deslanchou? Nossa, dificuldade demais. Eu tive dificuldade para mandar o vídeo já, né? Muita crença, cara. Muita crença. Eu achava que tava incomodando a pessoa. Então, mas vamos lá. Você fez sua primeira venda. Você falou, cara, isso aqui pode mudar minha vida. Se eu fizer 10 na semana, eu vou ganhar R$6 mil no mês. Né? Porque naquela época, na precificação, era 150 o comissionamento, né? Sim. E aí você teve a coragem de pedir demissão do emprego. E a partir dessa primeira venda, como que foi ali a sua trajetória? Quando você enfrentou alguma dificuldade, bateu alguma dúvida, fala, cara, putz, sair do toda emprego? Toda hora, dúvida. Não, dúvida do emprego não, né? Porque a porta estava aberta, eu poderia voltar, né? Mas toda hora eu tinha dúvida, será que isso aqui vai dar certo para mim? Será que eu vou conseguir? Será que... Porque a primeira venda tem aquele poder, você se sente a pessoa mais poderosa do mundo, filho, mas depois passa, depois é realidade, né? Então eu tive muita dificuldade, eu imaginava, eu falava, cara, como que a pessoa vai me passar o CVV do cartão, você nunca me vê? Eu me questionava, né? Dentro da minha casa, eu nunca tive exemplo assim de vendas com nada, eu falava, oratória zero. Eu falei, cara, não tem como, mas eu falei, eu não quero estudar, não quero fazer faculdade, eu não quero, então vou tentar isso aqui mesmo, né? Vou me esforçar para aprender isso aqui mesmo, então... Tinha muitos paradigmas, forma de pensar errada, sabe, assim. Mas eu acredito que quem não desiste, né, a pessoa, uma hora a chave vira, sabe? Uma hora a chave vira. Então foi isso, foi quebrando. O meu processo ele foi muito lento de quebrar, sabe? De me permitir pensar de uma maneira diferente, né? Eu acredito muito nisso, que eu pensava de uma forma, mas quando eu estou tendo contato direto com esse ambiente, eu começava a pensar de uma maneira diferente. Então eu comecei a me questionar, eu me permitia. Então eu acredito que estar no ambiente, mesmo eu não ligava todo dia, mas assistir a reunião, participar das mentorias, né, ter acesso a essa mentalidade diferente confrontava o meu ambiente. Entende? Então eu falava, cara, eu quero pensar assim. Porque o que foi mais forte pra mim de mudar foi quando eu saí do mototáxi. Eu olhei a galera mais velha,
E eu falei, eu não quero estar com 40 anos aqui, dessa forma igual eles. Não que são pessoas ruins, são pessoas trabalhadoras, né? Mas eu falei, eu quero alguma coisa a mais. E quando eu vi na plataforma que, poxa, Tayana, você, Letícia, Lindstro, Tarek, eu falei, cara, eu posso ser essa pessoa também. Aí, me permitir estar nesse ambiente, me permitiu começar a pensar de uma maneira diferente, sabe? Mas o meu processo foi muito lento mesmo. Só para você que está nos assistindo entender, essas pessoas que o Ian está citando são pessoas de resultado dentro da WSP, são as pessoas que viraram franqueados, que trilharam ali o nosso plano de negócios e chegaram ao patamar mais alto, se transformando aí sócios do Grupo Wiser Educação. Mas Ian, e quando foi o ponto de virada para você? Você tendo dificuldade, duvidando? Quando foi realmente a virada que você começou a alavancar? Eu lembro de eu tenho a minha tia Célia, né? Ela é praticamente, hoje é minha mãe, né? Ela ajudou a minha mãe a criar a gente. A minha tia Célia sempre foi referência para mim de família, de criar. Minha tia casou 3 filhos. Os 3 exemplos para mim de quando eu olhava para família, eu olhava para minha tia, né? A gente ia todo domingo na casa dela almoçar. Aquela coisa sabe, de você estar num lugar que você fala, caraca, aqui tem união, tem compaixão, né? Então, todo domingo a gente ia pra casa da minha tia, e a minha tia era a nossa conselheira, né? E eu lembro que eu fui na casa da minha tia uns 2 meses antes da minha mãe falecer. E aí eu falei, tia, eu tô cansado, eu não sei o que eu vou fazer mais da minha vida. Eu tô cansado de estar aqui, eu não conhecia a plataforma, eu tava ali namorando um pouco ainda bem distante, sabe? Eu só tinha ali acesso, fazia ligações muitas, mas eu falava, tio, eu tô cansado, tio, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero sair daqui, eu não me enxergo mais aqui. Tio, fala comigo alguma coisa, me dá uma direção, que eu confio na senhora, né? E aí a minha tia, eu sou um pouco ansioso, ela falou, calma que Deus vai te responder. Eu falei, pô, tio, eu tô pedindo pra senhora me falar, pô. Ela, calma que Deus vai te responder. E aí eu lembro que Deus me deu um sonho, né? Pode contar o sonho? Pode contar o sonho. Deus me deu um sonho e Deus fala, eu conheço a voz de Deus, eu sei quando é Deus falando comigo através de um sonho, né? Eu lembro que esse sonho era muito doido, porque eu tava na favela, literalmente eu tava na favela, e tava tendo operação, isso no sonho, eu tava tendo uma operação na favela, e um policial me dava um tiro, eu era meio que um bandido, né? E o policial me dava um tiro, e quando ele chegava perto de mim, ele falava, esse já acabou, esse já era. Aí me levava pro hospital, né? Quando eu me fingia de morto, eu tava vivo, mas eu me fingia de morto, pra ele não me matar realmente, no sonho isso, né? E quando ele chegava no hospital, só tinha um homem de branco, não conseguia enxergar a face desse homem de branco, ele falou, isso aí já era. Aí um homem de branco, assim, uma luz muito, muito linda, falava, isso aqui pra mim é mole, né? Eu lembro que os policiais saíam no sonho, e eu ficava com esse rapaz, com esse homem. E eu lembro que eu dormi, ele me operou, eu fiquei bem, e quando eu acordei num jardim muito lindo. Acordei num jardim lindo, verde, os pássaros cantando, e eu só tinha um notebook. Eu tinha um notebook depois desse sonho. E eu lembro que depois de 2 meses minha mãe veio a falecer. Aí minha mãe, volta pra morte da minha mãe. Quando minha mãe falece, eu falei, cara, eu não vou ficar mais aqui. Não tinha muito contato com meu pai, eu tinha alguns contatos com meu irmão, tinha acabado de terminar o relacionamento. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí veio, eu falei, cara, eu vou sair daqui, não faz mais sentido, né? Pra mim foi não uma vergonha, mas eu carregar minha mãe no colo, passando por todo mundo, eu falava, cara, não vou ficar mais aqui, sabe? Pra mim acabou esse ciclo. E aí foi quando você me ligou, né? Eu falei, eu tava ali engajado um pouquinho, fazer uma matrícula ali ou outra, e aí você me ligou, cara, fica tranquilo, curte o luto da tua mãe, eu vou estar aqui pra mudar a tua vida. Aí você me deu a meta. Você literalmente me deu a meta, faz 10 matrículas que eu te trago pra cá. Eu falei, pô, beleza. Eu só lembro que você me deu a meta, eu falei, tranquilo, eu vou fazer. Mas quando eu desliguei o telefone, eu pensei, eu tinha 10 matrículas em 8 meses. Nesse processo, né, de sair do mototáxi, de trabalhar de guardião de piscina, eu tinha 10 matrículas em 8 meses. Só que naquela época eu não tinha esses pontos como que é hoje, né? Até depois você explica como que são as vendas, né? Eu tinha que fazer no mínimo 8 clientes para bater essa meta. E na hora, quando eu desliguei o telefone com você, eu falei, tá, mas como que eu vou fazer 8 clientes no mínimo numa semana? É impossível, né? Pra mim, na minha habilidade. Eu falei, não, tá feito, cara. Eu lembro que eu peguei lá as 4 mudas de roupa que eu tinha, eu arrumei minha mala, eu falei, cara, não faz mais sentido eu estar aqui. E eu lembro que eu comecei a ligar, eu peguei
A minha ex-namorada, um cara postou no status dela que tava precisando do inglês. Ela falou, esse cara aqui tá precisando do inglês. Eu peguei esse cara, ele não comprou, mas aí ele me passou 30 leads, 30, e eu matriculei a última da lista dele, a última menina, eu não lembro o nome dela. Eu lembro que eu liguei pra um por um, no último ela falou, eu tava esperando você me ligar, eu falei, tá, olha aqui. Aí eu peguei, matriculei ela, desliguei com ela na quarta-feira, peguei ela, me passou mais uns 20, eu matriculei a melhor amiga dela, logo em seguida. Aí eu já finalizei na quarta-feira com 2. Aí eu falei, eu até te mandei mensagem, 1 de 10, 2 de 10, não sei se você lembra, né? Aí eu falei, cara, vai acontecer, mano, aí vai. Eu lembro que no domingo eu bati essa meta. Aí eu falei, meu Deus, eu tô indo. Aí você falou, tu vai passar um tempo. Eu falei, não, eu tô indo pra me mudar. Não vou pra passar um tempo, eu tô indo pra me mudar. Então isso foi o ponto de tudo nessa chave. Foi esse sonho. Que nesse sonho era meio que a minha vida estava recomeçando. Era meio que Deus estava me dando uma oportunidade através de uma dor, que era a perda da minha mãe, né? Eu interpreto que hoje Deus, o tiro era a perda da minha mãe, que muitas pessoas talvez poderiam falar, isso agora acabou a vida dele, vai pro tráfico, tá perdido. Eu interpreto isso como... Eu signifiquei muito rápido a perda da minha mãe, né? Eu usei isso como um trampolim para me crescer. Então foi esse sonho que Deus me deu, foi essa resposta e a tua ligação através dessa meta, sabe? E aí você decidiu sair do Rio, né? Eu tava em Sorocaba, a cidade que eu moro atualmente, inclusive. E aí você queria conhecer Sorocaba, eu te dei a meta para você conhecer Sorocaba. E aí você tomou a decisão de realmente sair da favela, sair do Rio de Janeiro e ir embora para Sorocaba. Isso foi um ponto de inflexão na sua vida? Nossa, completamente. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de não passar uns dias, mas de ficar, eu fui ver os preços do aluguel em Sorocaba, lá onde você morava ali, né, perto do EdTech, era 3 mil, 4 mil, 3.500. E eu falei, cara, como que eu vou pagar isso? Não tinha dinheiro, não tinha ninguém para me dar um suporte, um apoio assim, né? E eu lembro que eu fiquei uma semana, depois que eu vi o preço do aluguel, eu fiquei uma semana sem ligar, depois de ter feito as 10. Que eu falei, não tem como, não tenho dinheiro. Por mais que eu tenha feito as 10 matrículas, né? Eu falei, cara, não vai dar, não tem como me sustentar. Eu lembro que o Black, o Juliano, que é o Black da Letícia, ele me ligou no sábado. Ele falou, e aí, cara, como que tá a tua mudança e tal? Eu falei, pô, mano, não vai dar, cara. O preço do aluguel é caro, não vou conseguir me sustentar, não vou conseguir, não dá. Ele, para, deixa, cara, isso aí é 3 matrículas, 4 matrículas, vambora. Aí eu lembro que nesse sábado ele falou, não, tá bom, Juliano, então vai ser fácil. Aí eu lembro que eu voltei a matricular. E aí surgiu a oportunidade de ir com o Cone, né? O Cone, o Agente Challenge, tava lá, ele tinha um quarto. Vamos dar uma pausa aqui só para relembrar a galera, né? Para quem assistiu o episódio anterior, já entendeu como funcionam esses estágios dentro do nosso plano de carreira, mas naquela época o Ian era um agente Blue, era como se fosse um assessor comercial, estava aprendendo ali, se desenvolvendo na área de vendas. E o Juliano, a pessoa com quem ele falou, era um agente Black, é um nível já de gerência dentro do nosso plano de negócios aqui. Então ele foi se aconselhar com uma pessoa mais experiente e, como ele contou, a pessoa incentivou ele voltou a matricular, né? Voltou a faturar, a ganhar dinheiro. Sim. E aí surgiu a oportunidade de você estar morando lá com o Luciano Cone, né? Isso, aí o Cone tinha um quarto lá na casa dele, que era do lado da EdTech, né? E era R$1.200 esse aluguel. Com tudo. E eu lembro que eu tinha um cartão de crédito com R$3 mil, esse cartão de crédito. E eu falei, cara, tá bom. Eu tinha uns R$2 mil guardados assim, sabe? Assim, eu tinha uns R$2 mil de reserva. Eu falei, tá bom, vou ir. Aí eu lembro que era pra ir pro outro mês, né? Aí eu dei o meu cartão de crédito pra minha ex-namorada, ela usou lá, ela usou uns 1.500, ela me deu o dinheiro. Eu peguei o dinheiro e falei, isso aqui vai ser da minha mudança. Aí eu lembro que eu me mudei com uns 3.500, eram uns 2 meses de custo de vida. E eu falei, cara, se dá certo, a minha vida muda. Se der errado, eu volto, né? Mas eu fui confiante por causa do ambiente, né? Eu tava crescendo, só tinha pessoas melhores do que eu. Então eu falei, não tem como dar errado. E aí eu lembro que eu tinha um mês pra me mudar. E eu era um agente Blue ainda, né, na época. Eu falei, bom, já que tem um mês, eu não vou chegar lá no Blue. Eu vou chegar lá pelo menos no Gold. E eu lembro que eu bati a meta, peguei um top 3, que foi a primeira aula com o Flávio, né? E vendo aquilo, eu falei, cara, é real. Aí eu me mudei, aí, enfim... Esse foi o ponto de flexão. E também para explicar pra galera aqui, né? Pegou um top 3. O que é pegar um top 3, galera? Dentro da nossa plataforma a gente tem uma gamificação. Então a semana comercial ela começa na quarta-feira, termina na terça-feira e os melhores da semana vão para uma aula ao vivo, onde eles são evidenciados ali através do seu resultado para toda a empresa. Então a gente tem essa cultura
de parabenizar as pessoas pelo seu resultado, pelo seu mérito, porque aqui o protagonismo sempre vai ser seu, só depende realmente de você. E aí, Ian, beleza, você chegou ali no Gold, que como eu expliquei pra galera aqui, é uma categoria ali como se fosse um supervisor comercial, mudou pra Sorocaba, e a partir dessa mudança pra Sorocaba, você procurou um ambiente novo. Procurei. O que mudou efetivamente na sua vida a partir do momento que você muda o ambiente em que você vivia e entra num ambiente novo, até então desconhecido pra você? O que efetivamente mudou pra você? Eu li um livro, né, que é Mais Esperto que o Diabo. Ele fala que o ambiente ele não define, mas ele tem um poder de ditar o ritmo do local, né? Todo o ambiente ele tem um ritmo, todo o ambiente ele tem uma sincronia, né? E eu li aquilo que eu falei, cara, eu preciso de um ambiente. Aí quando eu mudei, quando eu fui, a primeira coisa que mudou, eu já vi a cidade limpa. Eu falei, caraca, a cidade é limpa, já vi coisa diferente. Aí eu cheguei, tinha um agente black, que era o Patrício na época, né? Tinha acabado de pegar, eu cheguei de manhã, eu viajei a noite toda, cheguei de manhã, já fui direto pra Edtech, e o Patrício tinha acabado de estar no top 3. Quando o Patrício estava no top 3, eu sentei do lado dele, eu não tinha conhecido muito ele ainda, né? A gente tinha trocado um pouco de ideia, eu falei, tô chegando em Sorocaba e tal, ele, vou te ajudar e tal. E eu lembro que eu vi o faturamento dele da semana. Quando eu vi o faturamento dele da semana, aquilo brilhou meus olhos. Quanto que era o faturamento dele da semana? Eram uns R$7.400 na semana, que tinha acabado de pegar um top 3. O Patrício tinha feito na semana 7 mil, você olhou aquilo e falou, cara, o que eu preciso fazer pra atingir aquilo? Exatamente, eu falei, aqui agora eu tô no lugar certo. Aí, também uma coisa que me impactou muito foi quando eu entrei na tua casa. Primeira vez que eu entrei naquele apartamento, depois a gente chegou a morar depois nele, né? Eu lembro que quando eu entrei, eu fiquei assim, uns 1 minuto olhando tudo, que era grande. Eu falava, caraca, que casa linda. E eu sabia do teu resultado com matrícula. Eu falei, então quer dizer que se eu matricular eu posso morar na casa assim também? Então foi tendo contato com pessoas diferentes, mentalidade diferente. E isso foi me moldando, sabe? Então me permiti para ambientes que eu era o pior, né? Isso fez total diferença para mim, sabe? E ali você estava tendo acesso a novas referências, né? Você olhou um apartamento bacana, você viu uma pessoa trabalhando, fazendo a mesma coisa que você, ganhando mais de R$7 mil na semana, quando você chegou ali na Edtech. E aqui vai mais uma explicação pra galera que tá conhecendo um pouco do nosso ecossistema, um pouco da nossa bolha. Edtech são escritórios comerciais, onde a gente trabalha lá fisicamente, tá? Então o Ian, eu tinha uma Edtech na cidade de Sorocaba, depois eu vou perguntar pro Ian aqui se Sorocaba é tudo isso mesmo, dou uma visão de alguém de fora, né? Então eu tinha um escritório lá em Sorocaba e convidei o Ian para trabalhar fisicamente ali para poder ajudar ele mais de perto. Então foi isso que aconteceu, foi isso um pouco do que ele contou. Mas aí, Ian, essas novas referências, como elas impactaram a sua mentalidade? Fez você entender que isso era para você acreditar? Como isso realmente te impactou? Então, foi muito sobre o estímulo, né? Porque quando você recebe estímulos, você tem tendência a se tornar o estímulo que você recebe, né? Eu nunca imaginei fazer 7 mil numa semana até eu andar com pessoas que fazem 7 mil, né? E quando, às vezes, eu tô duvidando, mas quando você tá ali no ambiente, você tá vendo, não tem como desver, sabe? Depois que você vê uma vez, já era. E você só precisa de ficar recebendo esses estímulos direto. Então, ter acesso a uma outra mentalidade, eu era sempre confrontado. Eu tinha maneira de pensar, mesmo já estando no Gold, mas pessoas que tinham mais resultado pensavam de uma maneira diferente. Então, quando eu tenho muito mais estímulos de uma maneira mais perto, né, acaba que você se torna igual. Eu sempre carreguei muito isso comigo. Eu falei, vou me tornar igual às pessoas que eu ando. Vou me tornar igual ao ambiente que eu tô, né? Então, eu quero, não por interesse... É um interesse, obviamente, né? Foi a mesma coisa que eu usei do mototáxi. Eu falei, cara, eu não quero estar aqui com 40, 50 anos. Quando eu cheguei em Sorocaba, eu falei, é aqui que eu quero estar. Falando com pessoas que ganham 10 mil, 15 mil, 20 mil, 40 mil. Então eu falei, é isso que eu preciso. Então quando vem dúvida, quando vem crenças, automaticamente você é confrontado com o resultado, né? Então isso muda a forma como a gente enxerga, muda a forma como a gente se comporta, né? Por exemplo, o Patrício, ele comprou um fone de R$1.400. Eu falei, mano, nunca que eu vou comprar um fone de R$1.400, dar R$1.400 num fone? Ele falou, cara, isso aqui é um instrumento de trabalho, quanto que eu vou fazer com isso? Eu falei, é mesmo. Depois eu fui e comprei o fone, né? Isso é uma coisa material. Então, quando a gente se permite a estar com outras pessoas, a gente ter acesso a isso, isso muda. Por mais que eu pense de uma forma, eu tô sendo confrontado da maneira como a outra pessoa pensa, sabe? Então você tá me dizendo que o resultado
ajuda a quebrar uma crença que te limitava. Claro, sem dúvidas. Muito bom, Ian. E Ian, como que é a sua vida hoje em comparação com o passado, cara? Explica aí pra galera, onde você mora hoje, como é a sua vida hoje, como é a sua rotina, fazendo até um comparativo. Na época que você morava na comunidade e hoje morando em Sorocaba. Então, quando eu morava na favela, eu não ficava muito na favela, né? Porque eu sempre, nunca gostei de baile, nunca, graças a Deus, né? Maconha, nunca utilizei droga, sempre fui ali, né? Na minha, de boa, tranquilo. Então eu ficava muito na praia, andava muito com os playboys, já era pessoas diferentes, né? Eu jogava um futevôlei, trabalhava, aquela vida ali, né? Eu usava o futevôlei pra fugir da minha realidade, era meio que a minha droga era o futevôlei, né? A praia, né? Hoje eu moro lá em Sorocaba, eu pago um aluguel, né? Cresci, avancei, peguei troféu. De bens, né? Dessas coisas a gente consegue, realmente hoje eu faturo bem, tô crescendo na empresa, tô avançando no plano de carreira, mas é muito mais da pessoa que eu me tornei, sabe? Eu acho que a matrícula ou a venda, né, em si, que hoje a gente vende matrículas, mas futuramente vai vender outras coisas, enfim, venda, né? Eu acho que ela me proporcionou a entender quem eu sou, né? Quem eu sou de fato, a minha identidade, e obviamente depois aquilo que a gente faz. Então hoje eu moro num apartamento que quando eu subo, às vezes eu tenho um dia ruim de trabalho, mas quando eu chego em casa, eu ligo meu ar-condicionado, eu falo, Deus, muito obrigado. Né? Eu agradeço a Deus a comida que eu como, eu agradeço a academia que eu vou, as pessoas que eu estou em volta, eu valorizo muito as pessoas, né? Você, Letícia, Ali, Gabriela, Janaína. Então, hoje a minha vida ela mudou, porque as pessoas que estão à minha volta são pessoas boas, sabe? Então, muito mais do que morar numa casa bacana, já morei numa casa que tenha sauna, piscina, né? Já realizei meu sonho era morar na casa com piscina, porque eu trabalhava de guardião de piscina para fazer a matrícula. Eu olhava as pessoas e falava, cara, se esse cara que consegue morar na casa assim, eu também consigo, né? Então, eu realizei o sonho de morar na casa com piscina, minha casa já teve sauna, né? Mas é muito mais a pessoa que eu me tornei, mais confiante, falo de uma maneira melhor, né? E Ian, você citou aí, antes da gente falar, eu quero voltar um pouco para essa parte aqui, das conquistas que você teve, e você citou que ganhou um troféu. Explica pra galera aí, o que é ganhar o troféu? Você ganhou o troféu do quê? Troféu de competição individual de equipes, né? Eu ganhei no troféu de competição individual. Ou seja, um vendedor, quem mais faz venda, ganha o troféu. Durante o período, né? Por exemplo, tem competição, 12 semanas e 9 semanas classificatórias, as últimas 3 semanas, todos os 20 melhores, 0, né? E o 20º pode ficar em primeiro. Aí nessas 3 semanas a gente disputa o troféu, os 20 melhores, né? Que se classificaram. E eu lembro que o meu primeiro troféu, né? Eu andava com o Patrício, que já tinha pego um troféu. Eu vi a Malu com um troféu lá, eu falei, cara, eu vou ganhar meu troféu também, o poder do ambiente, né? Eu falei, eu também preciso de ter meu troféu, quero ter meu troféu, né? Então, o meu primeiro troféu, ele foi eu deixei uma marca, né? Que eu falei, se eu pegar esse troféu aqui, eu vou mostrar pra qualquer pessoa que consegue pegar. Se eu da favela, com toda a dificuldade que eu passei, com toda a crença limitante que eu tinha, conseguir pegar um troféu, qualquer pessoa que também consegue pegar. Então, foi mais pra deixar essa marca, né? E, obviamente, ser coroado pelo Flávio. Então, esse troféu, o primeiro, né? Eu tenho 2, mas o primeiro ele tem um significado muito, muito grande na minha vida. É algo que eu vou carregar para sempre. E voltando um pouco e falando sobre a parte financeira, você sai de um ganho ali médio de R$2.000 para quanto? Qual foi o máximo que você já ganhou em um único mês de trabalho? No único mês de trabalho eu já ganhei R$14.000 de nota, né? Já ganhei R$14.000 numa nota. E já ganhei R$9.000 numa quinzena também, de produção individual, né? Isso na categoria que eu tô hoje atualmente, sabe? Muito bacana. E hoje o Ian faz parte da Universidade da Matrícula. Ele tá ali dentro do nosso plano de negócio, que foi explicado um pouquinho ali no vídeo passado. Ele tá no último estágio para se tornar um franqueado. E vai ser uma honra, vai ser uma grande conquista aqui pro canal, como exemplo, como inspiração para muita gente, de um cara que sai de uma comunidade do Rio de Janeiro para se tornar um empresário. Então, estou ansioso por esse momento, Ian. Eu sei que você está no caminho para isso, mas quando você olha para trás, Ian, e você olha para o Ian do passado, o que você pensa? Eu não imaginava estar crescendo, estar com pessoas maravilhosas,
acredito muito em Deus, né? Então, o que eu tô vivendo hoje é através desse sonho que eu tive, que eu contei, que depois tem um resort, né? Um resort, eu esqueci o nome do resort. Qual que é o resort que a gente foi o último mesmo? Clube Med. Clube Med. Tem no meu Instagram tem uma foto que o jardim do Clube Med é igual o jardim do sonho que eu tava, sabe? Então é muito gratificante o que eu tô vivendo hoje, né? Às vezes eu até assim falo, caraca, é um sonho, sabe? Parece que é um sonho literalmente, né? Crescer, avançar, nós vamos ser estimulados, obviamente, a gente aumenta as nossas diferenças, a gente se permite aumentar nossas diferenças, né? Pra conquistar mais, crescer mais. Então, quando eu olho pro Ian, cara, eu falo, cara, tu foi um guerreiro, mano. Cheguei aqui, em Sorocaba, eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 2 anos, tinha acabado de perder minha mãe, não tinha ninguém assim por mim, só tinha você ali, né, me ajudando. E ter hoje pessoas abaixo de mim, né, pessoas que confiam no meu trabalho, pessoas que estão debaixo da minha liderança, eu falo, caraca, cara, é o que o Rick Chess fala, né, a rua, ela nos forja, né, a rua, ela nos... É a melhor faculdade. Eu acho que eu não queria fazer faculdade, mas eu escolhi a melhor que poderia, que é vendas, sabe? Vendas me deu protagonismo, vendas me deu disciplina, vendas me deu ambição, vendas me mostrou que eu era fraco, que tomava um não, ficava chorando, né? Eu precisava ser mais forte, precisava virar homem, né? Como que eu vou virar homem? Tomando não, né? Se quiser virar homem, se é pessoa forte, vai tomar não o dia todo. E depois voltar no dia seguinte com mais entusiasmo ainda. Então, olhar pro Ian... De trás eu só tinha literalmente um telefone e um sonho, né? De sair daquele ambiente da qual eu estava, sabe? Ian, tá muito claro pra todo mundo aqui, por tudo que você falou, que você é um cara que tem uma crença bem forte em Deus. Sim. E a crença em você mesmo? Você conseguiu desenvolver? Você tem essa crença de que você é capaz? Como que isso foi desenvolvido ao longo da sua jornada? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu não acreditava em mim porque meu pai não acreditava em mim, né? Meu pai tinha traços que ele fazia mais pelo meu irmão do que por mim. Então minha confiança já era minada em mim mesmo, né? Eu não acreditava que eu era capaz. Tudo que eu começava eu desistia. No trabalho que eu trabalhava de motorista do Palácio Guanabara, eu lembro que eu só tinha carteira e eu não sabia dirigir, porque a autoescola não prepara para você dirigir, né? Ela só te dá a carteira lá. E eu nunca havia dirigido, a não ser um carro que meu primo, uma vez eu peguei na orla, que era uma reta. E quando eu aceitei esse trabalho, eu lembro que eu cheguei lá para trabalhar de motorista, só que eu nunca tinha pego um carro para dirigir, né? E eu falava, cara, o que eu vou fazer? Não sei dirigir. E aí eu lembro que a galera tava lá, a galera super gente boa e tal, a galera que trabalhava, né? Aí eu fui sair no primeiro dia do trabalho. Nesse primeiro dia do trabalho eu fui sair. Eu fiquei com nervosismo, que entrou o secretário do meu lado, né, no banco de carona, e todo mundo assim do lado de fora olhando. Eu falei, mas comecei a suar frio, eu falei, vai dar errado, eu não consegui sair com o carro. E eu lembro que eu ia pedir demissão do trabalho. O rapaz que ia ver me colocar, eu falar, cara, não dá pra mim, não sei, não consigo, né? Porque eu carregava isso, eu desistia na primeira dificuldade. Eu lembro que um rapaz chamado Naval, né, ele me chamava de Ed, ele falou, senta aqui, cara. Aí eu sentei no carro dele, ele me deixou dirigir o carro dele e falou, vamos abastecer. Aí ele, passa a marcha, vai tranquilo, não tô aqui pra te julgar, eu tô aqui pra te ajudar, né? Aí eu lembro que eu saí com o carro, ele, tá vendo que não tem dificuldade? Você não precisa de querer desistir. E aquilo foi me dando confiança. E ele me deu, achei uma frase que eu carrego pra minha vida, ele falou, tudo você pode aprender se você treinar. E aquela frase, eu carrego pra dentro da WSP pra tudo que eu vou fazer na vida. Eu posso não ser bom, mas se eu treinar, eu vou ficar bom, né? E aquele cara mudou a minha vida, porque depois eu dirigia, minha primeira matrícula foi dentro do carro, né? Então, eu tinha esse traço, né, de desistir de tudo. Eu não confiava em mim mesmo. Mas esse Naval, esse que eu chamava ele de Naval, que ele é fuzileiro naval, ele falou, cara, você pode aprender o que você quiser. Então, eu carrego isso dentro de mim. Numa entrevista que eu erro, eu falei, só preciso treinar. Tanto que quando eu cheguei em Sorocaba, eu trabalhava de 9 horas da manhã até meia-noite. Que eu falava, cara, eu vou trabalhar, eu vou aprender isso aqui, entendeu? Eu vou aprender isso aqui que eu vou ficar bom. Posso ser ruim hoje, mas amanhã eu vou ficar bom. Ian, o ambiente de meritocracia aqui da WhatsApp, da WSP, ele realmente desenvolve o protagonismo na pessoa? A autoconfiança? Sim, com certeza, porque você tem que confiar 100% naquilo que você quer, né? Não tem limites, o único limite somos nós mesmos.
No limite é a forma como eu penso, a forma como eu enxergo o mundo, a minha visão, a minha ambição, que eu posso conquistar o que eu quiser dentro com a matrícula, com a venda, através de desenvolver times, né? O meu único limite sou eu mesmo. Então, quando você desenvolve esse protagonismo de sempre mais, de querer mais, de buscar mais, né? Isso é treinado todo dia. Nós somos desafiados todo dia a querer mais. É quando você faz 3 entrevistas, você não faz nenhuma venda e você fala, cara, eu tenho que ir para a 4ª. Você já fez 3, entendeu? Então, assim, isso é um treino de protagonismo, só que, uma das vezes, aquela matriz mental de ser vítima, de, não tenho lead, não sou bom, não sei se vai dar certo, isso acaba atrapalhando as pessoas, né? Nem todo mundo está preparado para ser dono da própria vida. Às vezes pode ser uma bênção, mas também às vezes pode ser uma maldição, né? Mas dentro da Wiser Educação, a gente tem esse protagonismo, né? O Flávio, ele deu o ambiente para a gente construir a nossa vida. O que eu quero? Qual que é o carro que eu quero conquistar? Qual que é a família que eu quero construir? Se depender de dinheiro, dentro da Wiser a gente consegue. E hoje você está num momento em que você está quase atingindo a meta para ser um franqueado, né? Ou seja, você está na Universidade da Matrícula, Sim. Você lidera um time hoje, você já recrutou pessoas, está formando pessoas. Como que você motiva o seu time a despertar o poder da venda, o poder da matrícula? Eu sou um pouco... Eu estou aprendendo até mais com você agora a ser mais simples, né? De que se a pessoa entender que se ela fizer 30 descases, ela falar com 30 pessoas e através de 30 pessoas ela faz uma venda, ela consegue transformar a vida dela, cara, você está no lugar certo. A questão é, você está disposto a fazer 30 vendas, a 30 descases, né? Não falar com 30 pessoas, tomar 29 não, você está disposto a tomar escorregada, né? A passar pelo processo. Se você estiver disposto a fazer 30 ois descases e falar com 30 pessoas e fazer uma venda, isso todo dia, daqui a 2 anos, 1 ano, a tua vida mudou, né? Então, trazer essa simplicidade para a pessoa. Qual que é o teu sonho? O que você quer conquistar? Com a matrícula você consegue, com a venda você consegue, sabe? Então, o meu objetivo hoje é passar isso para a minha equipe, que é fácil, é simples, né? Não precisa de ser um geólogo, não precisa de ser um engenheiro, não precisa de ser nada. É só você ter uma vontade de querer mudar de vida, de querer melhorar, de querer ganhar mais. Eu tenho pessoa na minha equipe que nessa semana que passou, ela ganhou R$4.000 numa semana de nota, né? Uma agente Gold. Então, assim, como você falou, o nosso trabalho, ele tem um poder tão grande de transformar a vida, de mudar, que às vezes a gente traz uma carga emocional que não precisa trazer essa carga, é simples. É só aplicar a técnica X vezes que a gente encontra as pessoas que precisam do inglês. Ian, a gente tá partindo pro final aqui e me surgiu uma pergunta aqui. Você teve sua vida transformada, assim como muitas pessoas aqui na WSP. Você saiu da comunidade de Chapéu Mangueira, hoje mora num bairro nobre ali em Sorocaba. E de certa forma é um comportamento humano, às vezes a gente se acomoda. Como não se acomodar, Ian? Como não se acomodar? Eu conversei com você essa semana, né? Que eu estava um pouco acomodado. Eu acredito muito sobre renovar os sonhos, renovar os objetivos e caçar outros ambientes. Caçar um ambiente de pessoas, se permitir ver mais coisas diferentes ainda, sabe? Porque quando a gente vê, a gente não consegue desver, né? Então, não é se acomodar. Quando eu paro de crescer, de ganhar mais, de faturar, mas eu estou deixando de fazer com que outras pessoas cresçam também. Então, eu acho que a gente tem que manter a nossa mente ativada para conquistar outras coisas. E isso faz com que eu saia do lugar onde eu estou para ir para outro lugar novo. Então, na minha visão, o que aconteceu comigo é conhecer ambientes, pessoas, lugares novos. Isso, para mim, eu acho que funciona muito, sabe? De você se permitir, né? Então, acredito que quando você se permite sair do lugar, porque, cara, às vezes a pessoa nasce, vive a vida toda, morre no mesmo lugar e a pessoa acha que a vida é aquilo. Eu achava que a vida era aquilo na favela, né? Eu falo, cara, tem muito mais do que isso, né? Tem muito mais do que viver somente isso, sabe? Então, eu acho que se permitir conhecer pessoas, ambientes, o Pablo Marçal, ele fala, né? Ambientes novos, pessoas novas, pensamentos novos, né? Hábitos novos e resultados novos. Então, acredito que quando a gente muda um ambiente, né? E se permite, acredito que a gente consegue renovar nossa ambição. A gente vê, por exemplo, como eu falei, eu via todo mundo com MacBook, vamos falar coisa de material. Eu falei, pô, eu também vou comprar um. Mas antes eu achava loucura comprar um fone de R$1.400. Se tornou normal porque eu vi uma pessoa comprar também. Eu falei, cara, é normal, né?
Então, quando a gente se permite conhecer pessoas, ambientes, lugares novos, a gente se permite a ir para outro nível, né? Acessar aquela frequência. E que dica você daria aí para quem quer realmente ter essa transformação de vida? Tenha um plano ambicioso, que eu tive um plano ambicioso porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para me mudar, né? Tem um plano curto prazo, acredito muito nisso, né? Porque às vezes a pessoa coloca um objetivo para daqui a um ano e ela folga, né? Quando o meu objetivo era para semana, eu tinha que fazer aquilo naquela semana, era meu all-in, né? Então tem um objetivo a curto prazo, eu quero conquistar nesse mês, nessa semana, e valorizar cada passo que você dá, né? Porque uma vez o Flávio, hoje a hora do Flávio vale milhões, mas um tempo atrás a hora dele valia 10 matrículas na semana, né? Então acredito que muitas das vezes a pessoa acha, uma matrícula não vai me tirar daqui, uma venda não vai me tirar daqui, uma venda eu não vou conquistar esse objetivo. Mas você trabalhando para fazer uma venda, você se torna a pessoa que você faz 10, 15, 20, né? Então eu acredito muito nisso, de você tratar o teu objetivo de uma maneira, cara, isso aqui é o meu plano de vida. Não tem como dar errado, só dá errado se eu morrer. Então foi isso que eu tratei naquela semana. Eu não fui pra praia jogar futebol, eu não cortei meu cabelo, eu deixei de ficar com meus amigos. Meu irmão me chamou pra jogar futebol, ele falou que eu tava maluco. Eu falei, não, tô construindo um futuro melhor. Então é tratar aquilo, falar aquilo, que isso aqui, eu vou morrer por esse objetivo aqui, eu faço o que for. E aí a pessoa vai conseguir crescer, avançar, sabe? Bom, Ian, estamos partindo para o final aqui do nosso papo. Muito bacana ver a superação que você teve na vida, como a área de vendas transformou toda a sua realidade. E eu quero te pedir para você deixar uma mensagem final aí para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, para a nossa audiência aqui. A gente consegue dar um novo significado para aquilo que nos acontece de ruim, que a gente acha que é ruim, né? Tem um versículo que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam, né, a Deus. Então, no meu pior momento, eu até brinquei que foi o momento que eu mais cresci. Foi no meu pior momento. Que eu tinha acabado de enterrar minha mãe, tinha acabado de finalizar um relacionamento. E foi um momento que eu transcendi toda aquela matriz ali, né? Então, você não desista dos teus sonhos, não desista dos teus objetivos. Você vai frustrar pessoas, porque quando você coloca uma coisa na cabeça, você vai ter que frustrar algumas pessoas, até da família, né? Por, às vezes, não acreditar. O meu tio falou comigo, mas você tá vendendo curso de inglês agora? Amo meu tio, mas ele tá lá no mototáxi ainda. E nesses 2 anos, eu vivi coisas inimagináveis, porque eu tô vendendo curso de inglês, né? Então, que você acredite no teu sonho com toda a tua força, né? Porque se você não viver, é você que não vai viver. Mas se você viver, cara, é isso, né? Então, acredite em você. Se você não acreditar em você, acredite na tua liderança e se permita a mudar, né? Quando a vida não tem aquele frio na barriga, eu acredito que a gente parou de viver, né? Então a gente tem que buscar esses frios na barriga de sair de um concurso público, como pessoas já saíram do concurso público para trabalhar. Você saindo dos Estados Unidos para trabalhar com vendas, né? Ali, vou fazer curso de inglês, frio na barriga, né? Mas isso é vida, né? Isso que é vida. Vida não é você ter um trabalho monótono. Então, se pudesse deixar uma mensagem para todos que estão, talvez, até pensando, será que isso aqui é para mim? Será que não é? Cara, isso aqui é para todo mundo. Se você quiser, você consegue também, sabe? Se eu conseguir toda a dificuldade, né? Que enfrenta às vezes até hoje, a gente tem dificuldades ainda, mas se eu tô aqui, eu não vou desistir, você também consegue, sabe? Então, fica firme, cola na tua liderança, acredite naquilo que você quiser, seja Deus, seja Buda, seja Espiritismo, enfim, aquilo que você quiser e conquista aquilo que você deseja. Muito bacana, Ian. Galera, esse é o poder de transformação de vida que tem a área de vendas. Aqui no nosso canal você vai conhecer muitas pessoas que tiveram suas vidas transformadas, assim como o Ian. Ian, quero te agradecer aqui pela participação, por compartilhar muitas histórias, coisas da sua vida, né? Coisas muito pessoais aí. Te desejar toda a sorte aí nessa jornada. Muito obrigado por aceitar o convite de bater esse papo aqui com a gente. E galera, continue nos acompanhando. Siga a nossa página no Instagram, tem bastante material, tem vídeo legal, tem histórias legais ali. Siga o perfil do Ian, tá? Depois vai estar aqui na tela o perfil dele também para vocês poderem acompanhar. E vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e até a próxima.